Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 14ª aula da matéria de conhecimentos técnicos e motores. O assunto de hoje é combustível. Como é que se obtém os combustíveis utilizados nas aeronaves? A destilação do petróleo é onde se obtém a gasolina utilizada nos motores a pistão. Então, atualmente, os combustíveis de aviação são obtidos através da destilação do petróleo. À medida que aumenta a temperatura, o petróleo começa a liberar vapores que podem ser recolhidos através de resfriamento, ou seja, por condensação. Então, nessa imagem, nós temos um esquema básico, obviamente bastante simplificado. O petróleo ele vem através dos dutos que abastecem as refinarias, ele é armazenado, bombeado através de uma caldeira, uma fornalha, ele é pré-aquecido, esse petróleo então ele se vaporiza e a partir de então ele percorre na vertical uma tubulação que é uma torre de craqueamento, é onde é feita a destilação do petróleo. E acontece que nas partes mais altas dessa torre são obtidas os itens mais voláteis aí do petróleo, como o gás, a gasolina, a querosene, Depois, nas partes inferiores, aqueles materiais mais densos, como o óleo combustível, os óleos lubrificantes e, por fim, resíduos como parafina e o asfalto. Então, se nós observarmos aqui, a gasolina e o querosene de aviação, eles são, na verdade, frutos da destilação do petróleo. Como o petróleo ele foi obtido através da exploração de poços, que são retirados do interior da Terra, a gente pode dizer que a origem desse material todo é de origem mineral. Inicialmente, então, são recolhidos os produtos mais voláteis, como o éter, a gasolina de aviação, a gasolina automotiva e depois menos voláteis, como querosene, óleo diesel e óleos lubrificantes. De modo geral, então, a gasolina é utilizada em motores a pistão e o querosene nos motores a reação. Os combustíveis obtidos do petróleo são denominados, então, combustíveis minerais. Pessoal, motores a pistão, eles são movidos a gasolina. Essa gasolina é denominada de avgás, a gasolina destinada a uso aeronáutico. E o QAV, que é o querosene aeronáutico, é utilizado em motores a jato. É muito importante ressaltar que jamais vocês podem fazer com que um motor a pistão seja abastecido com querosene e vice-versa. Nunca se coloca gasolina num motor a jato, Então, aviões a reação, eles são abastecidos com querosene de aviação e motores a pistão são abastecidos com gasolina, Nunca caio aí na tentação, na besteira de trocar os combustíveis, porque isso aí não vai funcionar, isso aí não dá certo. Propriedades da gasolina. As propriedades mais importantes da gasolina são o poder calorífico, a volatilidade e o poder antidetonante. Vamos começar pelo poder calorífico. O poder calorífico, pessoal, é a quantidade de calor que é liberado pela queima de uma determinada quantidade, sempre massa, 1 quilo ou 1 libra de combustível, por exemplo. A gasolina é interessante porque ele é um dos combustíveis líquidos de mais alto valor, de poder calorífico. A volatilidade é outra propriedade muito importante. A gasolina é uma mistura de vários líquidos combustíveis denominados de hidrocarbonetos. Alguns deles têm alta volatilidade e tornam possível dar partida ao motor em baixas temperaturas. Então é interessante o uso da gasolina de aviação, porque mesmo aeronaves que operam em climas frios, ou mesmo que é comum, voos em altitudes elevadas, onde a temperatura costuma ser negativa, a gasolina continua se gaseificando, ou seja, ela continua produzindo vapores. Se vocês se lembram, aquele tópico do capítulo de sistema de formação de mistura, do sistema de alimentação, a gasolina tem que ser mandada para dentro do motor no estado gasoso. Então, volatilidade é um tópico muito importante aí do combustível.